Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o segundo vídeo do conteúdo de embriologia, do componente curricular Histologia e Embriologia da Universidade de São Francisco. Então, no primeiro vídeo eu tratei de gametogênese, fecundação, segmentação e gastrulação. E no segundo vídeo eu vou falar de organogênese, placentação e agentes teratogênicos, né? Então, o que é organogênese? Organogênese é o período da quarta e oitava semana de vida do embrião. Se a gente pensar lá na terceira semana, existia, né, o disco, a placa embrionária com as 3 camadas germinativas, né, a cavidade do âmino e a cavidade do saco vitalínico. O que vai acontecer na organogênese? Vai existir um grande crescimento, então muita mitose vai acontecer, né, o embrião cresce bastante e ele acaba muita diferenciação celular, então a gente vai ter órgãos, né, vai ter desenvolvimento de características diferentes, de estruturas diferentes, e a morfogênica é isso, o aparecimento de estruturas, né, do ser humano. Então, a evolução da organogênese é isso, né, no começo da quarta semana, o embrião é uma placa, e no final da oitava semana, ele já vai ter carinha de ser humano. Então, se a gente pega aqui, que nem eu comentei, então aqui está a placa, né, a placa embrionária com 6 camadas germinativas, o azulzinho é a ectoderme, o vermelhinho que está meio sumido aqui é a mesoderme e o amarelinho é a endoderme. O que vai acontecer então a partir da quarta semana? Vai ter um dobramento lateral e caudal e cervical desse embrião. Então aqui a porção cervical vai se dobrar, a porção caudal vai se dobrar. Além de se dobrar, a produção cervical vai crescer de tamanho. Então, ela vai se desenvolvendo e vai aqui crescer de tamanho e dobrar em cima do tubo cardíaco e da membrana orofaríngea. A parte caudal também se dobra, mas não tanto. Aqui a gente vai, com esse movimento de dobra, forma aqui uma cavidade praticamente de intestino, que a gente vai chamar de intestino anterior, médio e posterior. E aqui vai se afunilando o contato do embrião com o saco vitelino. Então, isso acontece num dos cortes, né, ao longo dessas 4 semanas de organogênese. Se eu pego este outro corte para ver o que está acontecendo com o meu embrião, eu tenho essa imagem. Então, de novo, azulzinho, ectoderme, tubo neural se desenvolvendo, notocorda, mesoderme, endoderme, saco vitelino. Vai existir também, então, a dobra lateral aqui das estruturas, né? E aí a gente vai ter, então aqui, esse é o período da 7ª semana de vida, quando existe um estreitamento, né, grande do intestino com o saco vitelino. E aqui acontece depois, essa imagem é interessante porque eu consigo saber, aqui, a ectoderme reveste o embrião por fora, então qualquer característica de revestimento que está em contato com o ambiente externo, provavelmente veio da ectoderme superficial. Tubo neural, vão ter as cristas neural aqui também, mesoderme, né? E aqui a endoderme. Então, o que cada camada germinativa acaba formando? A ectoderme de superfície forma epiderme, pelos, unhas, glândulas, né? Esmalte de dente, orelha, cristalino. A neuroectoderme, a tuba neural, sistema nervoso central, retina, né? Parte pineal, corpo pineal, desculpa. E a crista neural também mais estruturas do sistema nervoso, principalmente gânglios e nervos cranianos e sensitivos, a medula da suprarrenal, né, cartilagem. Então, a ectoderme é principalmente pele e anexos, sistema nervoso central, mas existem outras também características. Mesoderme. Então, a ectoderme é a parte de fora do corpo, o mesoderme é a segunda parte. O que está nessa segunda parte? Músculo, esqueleto, tecido conjuntivo, né? Então, isso a gente acaba pensando que tem essa lógica, que nem a lógica do embrião. Também a mesoderme vai desenvolver sistema urogenital, incluindo gônada, glândulas e esse tipo de coisa. Além disso, baço, células do sangue e células linfóides, coração preventivo, né? Membrana de pleura, pericárdio, peritônio, né? Então, acaba revestindo alguns órgãos também externamente. A endoderme, parte epitelial de revestimento interno do brônquios, traqueias, pulmões, né, do trato de gastrointestinal, né, intestinos, fígado, pâncreas, bexiga, e aí faringe, tireoide, alguns outros órgãos também a endoderme. Então isso acaba sendo interessante para eu saber
né? Quando eu olhar o tecido, eu vou olhar o esôfago e a traqueia, ver a epiderme, né, o tecido epitelial desses dois órgãos, e aí pensar, tudo isso veio da endoderma. Então, isso acaba a gente podendo ter algum tipo de relação que fica bem interessante. Bom, se eu vou pegar agora para avaliar semana por semana, né, como é que é a cara do embrião na quarta semana? Então, ele já não é mais uma placa, ele já tem um corpo, né? Esse corpo ainda não tem cara de ser humano, mas já é um corpo. Então, existe o grande desenvolvimento encefálico que eu falei. Aqui, existe o local do placoide cristalino, futuro olho, local do placoide nasal, futuro nariz, né? Aqui, essas bolinhas aqui são os sômitos, que são desenvolvidos desde a terceira semana, lá no mesoderma, né? Então, são características que acabam sendo importantes para a gente ter alguma avaliação. Outra coisa que a gente ainda tem na quarta semana, eminência caudal, então a gente tem ainda uma cauda, né? O coração tem uma proeminência, mas ele vai, né, ao longo das semanas crescendo mais um pouco. É interessante broto do membro inferior e do membro superior. Então, partes do corpo começam a se desenvolver. Na quinta semana, a gente tem grande desenvolvimento encefálico, né, e desenvolvimento principalmente em toda essa região da cabeça. Broto continua, né, sômitos e tal. Esqueci de comentar que na outra imagem a gente podia ver, com 4 semanas, o tamanho real do embrião é de 4,5 milímetros, esse aqui é 4 milímetros, né? Então, menos de meio centímetro, o embrião tá fazendo um mês, né? Então, com um mês e uma semana, menos de meio milímetro é o tamanho do embrião. Então, é muito, muito pequeno mesmo. Sexta semana, de novo, desenvolvimento encefálico, desenvolvimento agora cardíaco grande, a prevalência cardíaca já está bem maior. Os membros inferiores e superiores são formados, inicialmente forma-se o superior, depois o inferior. Começa a ter esses raios digitais, que são as fendas que vão formar os dedos, né? Existem alguns movimentos reflexos, e aí a gente tem principalmente essas características dessa semana. E aí continua então o desenvolvimento encefálico, né? O olho agora já tem pálpebra, né? O nariz já está melhor posicionado, e aqui a gente tem essas alianças auriculares, então onde será a orelha. Na sétima semana, os membros vão se modificar mais um pouco, né? O que eu falei, né, da ligação do intestino com o saco vitalínico fica bem pequeno e quase se separa, né? Então, essas são as principais alterações. Na oitava semana, é quando o embrião já começa a ter cara, então, de ser humano. Então, tem face, boca, nariz, olho, orelha, né? Tem a cara, a cabeça, claramente, membros inferiores e superiores totalmente completados, né? Os dedos separados, protegidos, né? Juntos um pouco pela uma membrana, mas separados, né? Ossos começam a se formar, o fêmur começa a se formar, o tamanho real fica 30 milímetros, então já tem 3 centímetros, né? O corpo, metade dele é a cabeça, metade dele é o restinho do corpo. Então, a criança começa crescendo muito a cabeça e depois, lá no final da gestação, ela ganha o corpo, né? Ganha peso, né? Mas começa primeiro com um grande desenvolvimento cefálico, né? E a gente aqui perde já na oitava semana a cauda. Então, aqui eu descrevi essas principais alterações no período de organogênese de 4 a 8 semanas. É claro que nesse período também órgãos começaram a se desenvolver, a aparecer, a formar, não necessariamente terminada a formação, mas já começou um desenvolvimento quanto a isso. Para isso, eu vou pedir para vocês procurarem livros na biblioteca, pesquisarem e ir atrás desse desenvolvimento dos órgãos, né? Sugiro 2 livros na biblioteca presencial. Existe o Embriologia Básica do Moore, e na biblioteca digital existe o Embriologia Médica do Langman, né? O que é interessante do Embriologia Médica do Langman é que ele vai descrever as sinalizações que o embrião faz
né, para que a célula saiba, eu preciso me diferenciar, eu preciso me multiplicar, o que eu preciso migrar de um lugar para o outro, né? Então, existe todas essas sinalizações que é interessante a gente saber como é que se funciona isso, né? Por que uma célula sabe o que ela tem que fazer, tá? Então, tarefa de casa, aí a gente dá uma lida e saber como é que as outras coisas estão funcionando. Bom, vamos falar agora de placentação. Então, aqui, a placenta, até a 8ª semana, na verdade, né, ainda a gente não denomina muito bem de placenta, mas já existe aqui o desenvolvimento, né? Assim que o embrião implanta no útero, existe o desenvolvimento de velocidades para fixar. E aí essas velocidades vão crescendo aqui na cama, né, em torno do córeo, né, para conseguir essa comunicação com a decídua, que é o endométrio, que acaba produzindo glicogênio e lipídios, que ajuda aqui na alimentação do embrião. O que vai acontecer? Conforme aqui até a 8ª semana ainda tem essas velocidades, depois disso existe o córeo liso, perde-se em grande maioria do córeo velocidade e só acumula-se, concentra-se velocidade aqui perto da decídua basal na região que teve a implantação do feto no útero, né? Essas velocidades vão crescer, ramificar, se multiplicar, né? E juntando com a decídua basal formar a placenta. Então, o córeo viloso é a parte fetal da placenta e a decídua basal a parte materna, né? E aí isso eles vão ter lá as suas funções para ajudar. Então, se a gente dá uma olhada na placenta aqui, nas decíduas, nessas ramificações, a gente vai ter essa imagem. Então, aqui a parte inferior é o útero, o miométrio, né? Aqui a parte rosa é a membrana amniocorônica, que é onde está o bebê protegendo, né? E aqui a gente vai ter, então, cordão umbilical com a circulação fetal, que vai entrar em contato com a circulação materna. Então, a circulação materna são os vasos, as veias e as artérias que estão no endométrio, né, que vão passar aqui em artérias espiraladas, em veias espiraladas, e passar por fendas dessa capa citotrofoblástica, né, e formar uma piscina de sangue materno. Então, embebida nessa piscina de sangue materno vão estar essas velocidades aqui que contém, né, vasos do feto. Essas velocidades aqui, a área aqui, nessa linha que divide o rosa do azul, é a membrana placentária, né, que vai conseguir servir para filtrar algumas coisas, nem tudo ela consegue filtrar. E aqui a gente vai ter, então, troca de nutrientes, de gases. Então, a placenta tem 3 funções. A principal, a mais tradicional dela, é a troca, então, de nutrientes e gases. Levar conteúdo para o feto e retirar conteúdo para que a mãe elimine isso. Outra função que tem é a função de metabolismo da placenta. Então, ela acaba produzindo glicogênio que vai ajudar aqui na alimentação, na nutrição do embrião ao longo das semanas. E a terceira função da placenta é a produção de hormônios, secreção endócrina. Então, vai produzir HCG no começo da gestação, que é o hormônio que o exame vai pegar para saber se a pessoa está grávida, né? E progesterona depois para conseguir seguir e evitar algumas complicações. Então, a placenta vai se desenvolvendo, né, criando velocidades e chega nessa interação aqui de circulação, né, materna e fetal. Quanto a agentes teratogênicos, né? Agente teratogênico são substâncias, drogas, né, agentes físicos que produzem ou aumentam a incidência de anomalias congênitas. Então, se ao entrar em contato com alguma coisa aumentou o risco do meu filho ter anomalia congênita, essa coisa que eu entrei em contato é algo teratogênico, né? Então, as principais características é o período de desenvolvimento que eu entro em contato influencia na formação, na anomalia que o meu feto vai ter. Então, se eu tenho lá uma semana antes de ter o filho e eu tomar um remédio que faz mal para o bebê, talvez eu não tenha tantas complicações. Se no período do início,
né, da gestação, vai muito mais chance de ter complicação. Tanto que a gente tem esse período crítico aqui, que é de 3 a 8 semanas de vida do embrião. Qual que é o problema desse período crítico? De 3 a 8 semanas de vida é o período que a maioria das mulheres não sabem que está grávida. Só se você estava planejando e aí depois de um dia de atraso menstrual você já faz o exame porque você quer muito engravidar, aí você pode saber normalmente com 6 semanas que você está grávida. Senão as pessoas acabam sabendo de 10 a 12 semanas de gestação se você não estava se programando. Nesse momento, você já passou o período crítico, então você não tem como evitar entrar em contato com teratogênios nesse momento importante. Por que esse é o período crítico? Porque a gente acabou de ver, né? Gastrulação e a organogênese, existe muita diferenciação, muita multiplicação celular. Então, um erro que acontece nesse período, né, acaba acarretando em grandes malformações congênitas, porque é quando órgãos estão se desenvolvendo. Então, você acaba atrapalhando todas as células daquele órgão. Se por algum acaso eu entro em contato com substâncias teratógenas antes das 2 semanas do meu feto, é capaz de, a alteração que for feita, gerar um aborto espontâneo, né? Gera óbito fetal e gera aborto espontâneo. Então, nesse período é o período que vão ter mais, né, o risco de malformações grandes para a criança. Mas depois de 8 semanas, ainda existe risco e chance de malformações. Só que pode ser menores, já que o corpo já está mais desenvolvido, mas, né, existe ainda risco de alguma complicação. Outra coisa, outro princípio que a gente tem que pensar é dose do agente. Então, existe a característica de dose e resposta. Aumentei o meu contato com o meu agente, aumenta a minha resposta, aumenta a minha malformação, né? E isso acontece com os agentes teratógenos, né? Se eu fumo um cigarro, eu tenho menos complicação. Se eu fumo 20 cigarros, o meu feto vai ter mais complicação. Então, é essa relação que precisa ter também. Uma terceira coisa que é interessante a gente comentar é esse genótipo do embrião, né? O que significa isso? Nem todo embrião entrando em contato com cigarro, mesmo que em grandes quantidades, vai ter complicações, vai ter malformação. Então, existem alguns embriões que existem mecanismos de defesa para esses teratógenos que não sofrem alterações, né? A gente ainda não sabe como isso é feito, mas a gente sabe que isso existe, que nem todo mundo que entra em contato tem algum tipo de problema, né? Então, principais teratógenos aqui para a gente dar uma conversada. Bebida alcoólica, né? Hoje em dia a Organização Mundial da Saúde fala que gestante não pode ingerir bebida alcoólica ao longo da gravidez, não importa se são doses baixas de álcool ou se é uma bebedeira, qualquer uma das duas coisas faz mal pro embrião, faz mal pro feto, né? Então, hoje em dia, a conduta é evitar. O que acontece se eu tomar mesmo assim, porque é importante, eu quis brindar o ano novo, né? E fiquei bebendo no Natal, no Réveillon. Aí, a criança pode ter malformações morfológicas, né? Deficiência do crescimento, então pode nascer menor, e pode ter alguma deficiência, algum atraso mental. O cigarro também tem bastante coisa. Bom, nas caixas de cigarro se fala, né, que faz mal para a criança, mas o que acontece? A nicotina diminui o fluxo do sangue, com isso chega menos oxigênio para esse embrião, para esse feto, e aí ele não cresce o quanto tinha que crescer. Então, é comum crianças, filhos de mães fumantes, nascerem menores, né, com baixo peso, né, então se espera-se um tamanho, ele nasce com menos, e prematuridade, nasce antes da data planejada, né? Então, são 2 fatores muito importantes para determinar óbito infantil, então o cigarro acaba contribuindo muito para isso. Outra coisa que tem é medicação, né? Vários tipos de medicações acabam tendo algum tipo de, né, podem ter algum tipo de malformação, gerar alguma complicação. Por isso que na bula sempre vai ter essa medicação não causa mal, essa medicação não se sabe, ainda não tem estudos que provem, né? E aí a gente tem essas classificações, né? Então, existe remédio que para pessoas bipolares, para tratamento de distúrbios psicólogos, que não pode tomar, anticonvulsivante, antihipertensivo,
algumas medicações, né, não toda a classe de antihipertensiva, não podem ser tomadas, então o médico tem que reavaliar, né, a equipe de saúde, reavaliar o que outra medicação essa gestante pode usar que não vai atrapalhar o bebê. Outra característica, outra agente que existe são os vírus, bactérias, micro-organismos que podem causar doenças, né? Então, pode ser que ele não cause doença na mãe, a mãe fique assintomática, mas ele consegue passar pela membrana placentária e infectar, causar doença no feto, né? E aí tem problemas, porque o feto já nasce com doença, já pode nascer com sequelas e complicações, né? Então, por exemplo, rubéola, né, que é um vírus que vai ter uma aproximação com o sistema nervoso, é capaz de, se estiver durante a gravidez, dependendo do período, é claro, a criança nascer surda, né, com catarata ou com algum tipo de deficiência cardíaca, né? Então, essa que é a grande complicação, por isso que existe tanto mutirão e coisa de vacina de rubéola, para evitar essas anomalias congênitas nas crianças. Outra doença bem tradicional, sífilis, né, também pode dar retardo mental, né, pode levar até ao óbito, né? Então, é só tratar a mãe que evita de passar para a criança. E aí, existem outras doenças que a gente faz exames quando está grávida, pede, solicita os exames do profissional, que é citomegalovírus e toxoplasmose, né? Que são doenças bem tradicionais que podem gerar aí complicações, na maioria delas, em sistema nervoso central, né? Todos os teratógenos acabam tendo uma tendência a, né, atacar, vamos por assim, o sistema nervoso central. E aí, a última que, né, a gente pode pensar é radiação. Então, mulheres grávidas não podem fazer raio-x, não podem entrar em contato com radiação, que isso pode provocar malformações para a criança, tá? Então, eu falei aqui bem resumidamente desses 3 assuntos, que é para a gente ter uma noção básica disso, para vocês irem atrás no livro e saberem mais sobre o conteúdo, né? Para terminar aqui, eu gostaria que vocês preenchessem um formulário com 4 questõezinhas para a gente saber que vocês conseguiram fixar o conteúdo, que a aula foi boa, e aí já serve como uma atividade prática supervisionada. Então, para isso, eu preciso que vocês tenham no celular de vocês um leitor de QR Code, para tirar uma foto aqui deste símbolo, que é o QR Code, para vocês lerem e terem acesso ao questionário, tá bom? Então, é isso que eu gostaria de passar para vocês, espero que vocês tenham gostado. Um bom semestre, aproveitem bastante a universidade, a disciplina, para a gente aprender sempre conteúdo.